né? Primeiramente, agradecendo a presença do Luiz aqui na live, por quê? Porque, como eu estava falando, 2 semanas atrás foi muito interessante, né? A presença do Conrado, porque o debate que estava mais em pauta ali naquele momento, né? Era de fato as eleições dos Estados Unidos. O pessoal adorou, tivemos recorde de audiência. Mas agora, 2 semanas posteriores, né, esse fato, eu acho que o mais interessante desse momento que nós temos de mais quente no mercado é, de fato, né, o noticiário quanto aos resultados do terceiro TRI, né, que a gente teve os primeiros resultados já na quinta-feira, mas a gente vai ter mais alguns, né, ao longo dessa semana e todas as semanas posteriores são aquelas semanas que os analistas dormem pouco, né? Então, muito obrigado pela presença, Luiz. Até deixou a live pesada, fez ela cair 2 vezes. Muito obrigado pela presença. E vamos debater um pouquinho sobre esse tópico. Bom, vamos lá. Obrigado aí a todos, boa noite a todos. Desculpa aí ó, os problemas técnicos, mas vamos lá. Por onde você quer começar para a gente comentar esse tema? O que eu queria fazer assim de ordem, mais ou menos, né, para a gente ir abordando, é mais ou menos em linha com o relatório que a gente divulgou, né, na sexta-feira, nosso time de equities. Para quem não teve a oportunidade de ver ainda, tá no Guia Financeiro, um relatório que a gente passa nossas perspectivas, tá? Então, acho que faz sentido a gente abordar esse tópico de acordo com o relatório, né, foi criado pela gente. Então, como que esse relatório é? Né? Primeiro a gente passa um panorama do que a gente observa para esse trimestre. O panorama para o trimestre é muito simples, na verdade, né? Assim, foi um processo de reabertura, foi o trimestre da reabertura. Então, todo aqueles resultados do segundo TRI que a gente observou, né, de muitas operações, principalmente lojas, né, fechadas, pessoal não conseguindo vender, né, pelo menos né, presencialmente, vendas físicas, isso meio que vai ficar de lado e agora o cenário que a gente se encontra é a, né, a integração entre a crescente, né, das vendas digitais e as lojas físicas reabrindo, né? Então acho que esse é o cenário que a gente está posto para esse terceiro tri, é o fim do lockdown, é a retomada econômica, né? E aí, dentro desse momento, a gente coloca alguns destaques positivos, né, que a gente acredita. E aí eu gostaria que você comentasse, Luiz, a respeito desses setores que a gente colocou como boas perspectivas, né? E eu deixo aberto se você quiser falar sobre alguma empresa que você acredita Tá. ou não. Mas o primeiro, né, da lista é o setor de mineração e siderurgia. Bom, qual que é a sua visão aí para esse setor, para esse terceiro trimestre? Assim, só para comentar, ao que você falou, né? Assim, o segundo tri foi, assim, todo mundo falou, não, o segundo tri vai ser horrível, vai ser péssimo, e surpreendeu bastante, né, o mercado. A gente viu não só e-commerce, mas até balanço de shopping, né, fazendo preço positivo, né, para os shoppings. E o terceiro tri, não, acho que assim, não tem talvez tanta expectativa, né, do segundo tri, mas vai confirmar ou não, né, o que a gente tem visto no segundo trimestre, né? Então, em linhas gerais, né, acho que o e-commerce, que foi o grande destaque, né, empresa de tecnologia no segundo tri, a gente deve continuar vendo um trimestre ainda bom, não vai ser, lógico, excepcional, como a gente viu crescimento de e-commerce no segundo trimestre, mas deve continuar crescendo, né? A gente vê em todos os papéis de e-commerce ainda bem, e ao início da retomada, né? Então, assim, às vezes algum papel como, não sei, falando de cabeça aqui, uma loja Renner da vida, né? Que teve um segundo tri ruim, né? Mas é uma empresa bem sólida, pode surpreender, né? No terceiro tri, já no varejo físico. Mas, no geral, o varejo físico a gente vê que ainda vai ser um trimestre difícil, né? A expectativa é de que no quarto trimestre, que a gente tem Black Friday, Natal, enfim, Dia das Crianças, todo mês, né, você tem datas comemorativas, pode melhorar um pouco, né? Mas terceiro trimestre ainda vai ser complicado, tá? E aí, indo para commodities, né, porque a gente viu que você comentou, né, mineração, siderurgia, você estava comentando aí de soja antes, né, é algo que a gente tem visto o impulso da China, né, acho que nesse segundo trimestre, nesse terceiro trimestre foi bem claro, né, essa demanda forte de China, o dólar ainda também alto, né, então deve continuar trazendo bons números aí para commodities, né, a gente escutei algumas pessoas falando em
um novo super ciclo de commodities. Acho que ainda não chegou nesse ponto, né? Acho que é bem específico em mineração, né? Por causa da parte de infraestrutura na China, siderurgia, né? Que acaba acompanhando também, soja, milho, os grãos, né? Mas petróleo ainda patinando, né? Que ainda depende de Europa, depende dos Estados Unidos. Papel e celulose ainda acho que não vai ter um trimestre tão bom como o segundo tri, mas vai ser razoável. Então, commodities deve ir bem, né, nesse minério e agrícolas, e papel e celulose e petróleo ainda um pouco mais neutro, né? Assim, não vai decepcionar, mas também nada demais, né? Então, nesse primeiro momento, o que a gente vai ver é a China puxando forte, né, esses números aí de, como a gente viu o CSN já, que foi um resultado recorde, no call, né, o pessoal da CSN, o CEO, o diretor financeiro, já dando aí que deve durar esse momento positivo até começo do ano que vem, até o primeiro trimestre do ano que vem. Então, vamos seguir, né, nessa onda aí de China puxando o mundo, né? Essa que deve ser a tendência. Não, com certeza. E em linha, né, com o que você disse, resultado forte, né, de CSN que tivemos, expectativa alta para a Vale, né? Eu acho que todo o mercado tem uma expectativa bem alta para a Vale, para esse resultado também no terceiro tri. A gente já começa a ver algumas outras companhias, né? Com não exatamente a mesma operação, mas que a gente olha ali para o setor, né? Até no resultado do CSN a gente viu, por exemplo, alguns relatórios de bancos, né, falando de outras companhias que podem também entregar um resultado sólido, né? A gente viu, por exemplo, Uzi Minas até andando bastante na sexta-feira, né? Então, acho que, em linha com o que você comentou, acho que é um setor que está quente, né? É um setor que algumas empresas, bem verdade, já andaram bastante, na própria CSN, esse caso, chegou a bater mais de R$ 20 na sexta, né? Mas ainda é um setor que tem oportunidades, né? Algumas companhias, até mesmo a Vale, que é referência hoje, né? Todo institucional fala de Vale hoje em dia, né? Então, assim, Sim. companhias que, mesmo que já tiveram andado, de certa forma, né? Vale saiu de 30 para 60, ainda tem expectativas altas, né? Chegamos a ver relatórios de bancos com preço-alvo aí de mais ou menos R$ 90, né? Para Vale. Então, assim, o que eu queria deixar de mensagem para esse setor é que, de fato, deve ter um trimestre muito forte. Isso não significa que acabaram-se as oportunidades que o mercado precificou antes, né? Ainda muita gente vê como boas oportunidades posicionamento em algumas empresas do setor. E até vai em linha com o que você comentou antes, né? Estava comentando aí dos preços, né? Os upsides e downsides aí do sell side. O que tá bom, né? O que tá indo bem, deve continuar indo bem. Não teve uma mudança, né? Do segundo tri para cá para, né, falar que esses setores vão performar, deixar de performar, né? E talvez tenha um atraso aí dos analistas, até do mercado também, de precificar isso, ou de soltar uma recomendação disso, tá? Sim. Então, o que você falou, Magalu, né, VEG, enfim, esses papéis que vão continuar indo bem, vão ter outros trimestres muito positivos, tá? Então, isso em parte já está no preço, né? Essas altas recentes a gente vê isso, mas não nada que não possa continuar surpreendendo, né? Não, Resultado recorde quer dizer geralmente cotação recorde, tá? Então, geralmente é isso. com certeza. E, assim, como eu disse também naquele momento, né, o pessoal não deve levar ferro e fogo aqueles números. O pessoal também deixa para revisar preço-alvo durante o período de resultados, né? Então, tem uma precificação, de repente o mercado antecipa isso, depois tem, né, os bancos fazendo essa revisão de preço-alvo. Então, ali é mais ou menos um momento, uma oportunidade para você entender como o mercado está olhando, mas não necessariamente é uma verdade, né? Que a VEG vai cair 30%, o Magalu vai cair 20%. Não sei, não estou falando que não vai também, não quero pôr minha mão no fogo, mas acho um pouco improvável que esse cenário aconteça. E de companhias exportadoras ainda, a gente estava falando, né? De papel e celulose, que deve ser um setor que ainda não deve apresentar grandes resultados, né? Temos um momento meio ambíguo, né? O pessoal que pergunta para a gente bastante Suzano e Klabin. Porque, por um lado, são empresas que exportam muito, né? Companhias que possuem mais de 90%, né, da sua receita, EBITDA, provindos, né, de operações estrangeiras, né, de operações de exportação, principalmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muita gente do mercado, né, falando que
preços de celulose, principalmente, acabaram não andando como esperado, né? Então, o que você espera aí para essas duas companhias do setor? Não, é isso, né? Acho que o dólar médio pode ser aí até bem parecido com o último trimestre e cotação do papel da celulose está estável, né? Na verdade, ficou de lado. Então, não devemos ter muita surpresa, né? Até, enfim, os dois papéis não andaram muito, né, nos últimos tempos. Acho que nessa expectativa também, né? De que não sai do lugar o preço da commodity, né? Isso que é o grande trigger agora, tá? Não vai ser ruim, mas também não vai ser nada demais, né? Acho que deve seguir o mesmo trigger. É, Seguir. é isso. E aqui o Thiago perguntou, né? Melhora nos shoppings nesse trimestre? Thiago, a gente vai falar de shoppings mais para frente, tá? Garanto que a gente vai passar por esse setor. Mas, Aí só para, acho que para finalizar o lado positivo que ficou faltando, né? Assim, uh-huh, seguindo nessa linha da siderurgia, a siderurgia está bem por causa de indústria e construção civil no mundo inteiro, né? China puxando, mas aqui Brasil também está forte, né? A gente sim. viu dados, né, das construtoras, principalmente baixa renda, MRV, Tenda, Acuri, que entrou na bolsa agora também, muito forte, também dados recordes também de lançamento, de vendas. Então, é o que tem puxado a siderurgia também, né? O que aconteceu com a siderurgia foi que todo mundo puxou o freio, né, achando que não ia ter, né, uma demanda forte, cortaram a produção e aí entrou com tudo, né, a construção civil e puxou o preço para cima, né? Tá faltando aço no mercado, né? Ou existe uma expectativa de que possa faltar, né? Embora a produção já tenha voltado agora. Tá? Com certeza. Só um comentário nisso que eu acho bem interessante também. Você falou, né, que a siderurgia nacional também está forte, porque a construção civil está forte. A gente vê também empresas de bens materiais também subindo bastante, né, mostrando que o setor também está forte. Tudo indica, né, e os resultados operacionais das construtoras, tudo indica que, de fato, construção civil deve ser um setor que deve, não diria surpreender, porque temos esses dados, né, mas assim deve ser um setor que deve ter uma performance sólida e também tinha um pouco da demanda represada, né? Até no segundo tri, acredito que as pessoas estavam um pouco de cautela. Bom, vou comprar um imóvel agora, não vou. Taxa de juros caiu para caramba. Temos aí, né, oportunidades, né, de financiamento em alguns bancos de 6%, 5%, né? Eu vi Sim. agora 5,2%, dada a poupança atual, se não me engano, do Itaú. Então, assim, é um setor também que tem uma perspectiva bem interessante, né? Só um comentário do que a gente estava falando antes, Luiz, rapidinho, que a gente acabou passando, são os frigoríficos, né? A gente estava na parte das exportadoras, a gente não falou dos frigoríficos. O que você acha aí desse setor para esse tri? Cara, BRF tá complicado, né? Acho que vai ser a única que vai sofrer, porque a soja, milho tá explodindo aqui no Explodindo. Brasil. E isso que a soja nem começou a valorizar agora, né? Antes era só efeito dólar, agora a soja começou a valorizar também em Chicago. Então, a gente já tem aí saca de soja R$ 160, o ano passado era 80, ou seja, tá o dobro. E o frango na mesma, né? Não sai do lugar. A carne suína até melhorou um pouco. A bovina segue bem, né? Segue forte. Então, BRF vai sofrer. JBS tem bastante carne bovina, né? Deve ir melhor, mas destaque mesmo Marfrig e Minerva ainda, tá? Acho que esse deve ser os dois principais nomes aí do trimestre, tá? Boa. O Charles perguntou aqui, né, JBS depois do acordo nos Estados Unidos. Charles, isso aí é um acordo que tirou um peso grande, né, da empresa. Pode ser, como eu estava falando antes, de uma listagem ocorrer nos Estados Unidos, né, de operações ex-Brasil. É uma notícia positiva, sim. Luiz, então, passando adiante, eu não sei se você quer fazer mais algum comentário de algo que a gente já falou. Não, vamos para frente. Assim, o pessoal quer saber muito de banco, né? A gente comentou aí também Sim. dos bancos fomentando, né, a construção civil. Assim, os bancos são uma grande incógnita, na verdade, né? É o que pode aí surpreender no trimestre, na minha visão. Teve aí, né, 2 trimestres de grandes provisões e agora a grande expectativa do mercado é o que vai vir, né? Ainda não dá para ter uma visão tão clara de inadimplência por causa do auxílio emergencial, enfim, também teve
a questão do adiantamento, o adiamento, né, das parcelas, então isso mascara um pouco, né, a inadimplência, mas já dá para ter uma noção ali do que está acontecendo, ver nos balanços dos bancos, né, se está tendo uma melhora, a receita de serviços também, que eu acho que é um grande questionamento do mercado, né, de quanto que isso vai ser impactado, né, onde todo mundo está reduzindo o custo. A receita de serviços é um custo elevado, né, para as pessoas e não essencial. Então, acho que pode surpreender sim os bancos. Tá? A gente vê grande crescimento de carteira de crédito no crédito imobiliário, crédito consignado também cresceu bastante. E, enfim, acho que pode surpreender, tá? Embora seja uma grande incógnita, muito difícil de traçar qualquer tipo de cenário. A gente, pelo que a gente tem escutado com os bancos, tá difícil de fechar o balanço do ano dos bancos, tem muita inadimplência, muito PDD, os bancos estão sofrendo, mas acho que pode aí começar a mostrar algo mais interessante, né? Vamos ver, acho que é o grande expectativa de todo mundo, tá? E assim, uh, por mais também, né, eu acho que é bom pontuar isso. O resultado dos bancos, para que, né, esse preço atual deles, né, faça sentido de, por exemplo, você tem um Itaú a 22, um Bradesco a 19, 20, isso implica, né, numa perspectiva aí de ROI muito similar ao que estava sendo entregue nos trimestres anteriores, né? A perspectiva é de pelo menos uma retomada, né? Pelo menos o que a gente escuta até estava conversando com uma pessoa do setor, é que deve até surpreender esses resultados de fato o terceiro TRI. Né? Então, É. pode ser sim uma oportunidade, mas também não sei se vale o risco, né, de dar um all-in aí. Muita gente tem na carteira, acabou comprando, né? É aquela história, comprar com uma put, algo assim, uma proteção, né? Porque assim, é um setor que lá fora, enfim, já sofreu o que tinha para sofrer. Ninguém sabe se aqui vai caminhar para o mesmo caminho, né, dos bancos lá fora. Então, não dá para ir também de peito aberto, né? Acreditar que vai ser uma recuperação forte. Assim, o que a gente viu, né? O Banco Central soltou um relatório essa semana, tá? Mostrando o cenário de bancos. E o ROI dos bancos está na casa aí de 14, 13%, tá? Isso na média. Esse é o mesmo ROI da última crise, né? 2008, 2009, tá? Que teve uma crise financeira. Então, assim, o que está sendo precificado é um ROI nesses níveis, né? 13, 14%. Acho difícil os bancos brasileiros trabalharem com ROI abaixo disso, tá? O custo de captação também caiu, né? Isso a gente tem que olhar. O spread, que é, né, o custo de captação, custo de emprestar, né? A taxa de juros de emprestar menos o custo de captação tá igual. O Banco Central mostrou isso no estudo dele. Então, assim, também não. O risco retorno é bem atrativo, né? Já está no preço que o ROI é 14, nesse preço. Difícil cair abaixo disso, né? Mas também você pode precificar um cenário muito mais catastrófico, né? E aí também, enfim, aí também já foge um pouco da alçada, né? Mas não acredito, tá? Acho que deve sim se recuperar desses níveis, está bem disputado sim os bancos. Uhum. Embora não seja uma grande aposta nossa, né? A Não, gente segue ainda também bem pé atrás, né? sim. Não apostamos ainda forte em bancos, não. Com certeza. E, assim, até só para a gente completar o assunto, acho que não dá para deixar passar, né? O que está mais em alta atualmente é o papo do Pix, né? Todo mundo falando de Pix, até não querer mais. E o Reinaldo falou, né? Que ele comentou na live, né? O Pix também vai embaçar os bancões. Assim, tem os dois lados, né? Acho que é sempre bom lembrar, tem os dois lados quanto ao Pix. De fato, algumas receitas, né, que os bancos possuem vão ser, podem ser corroídas, né? Mas assim, tem alguns estudos que mostram que essa receita é até 7%, né? A própria Moody's falou que deve ser até 7%. Os próprios bancos falam, né, que deve ter uma redução de repente de apenas 1%. Mas, por outro lado, é bom lembrar que muita gente, através do Pix também, né, vai aumentar um volume financeiro por dentro dos bancos que podem oferecer diversos outros produtos. Né? Não necessariamente isso quer dizer que essas receitas vão sumir. Às vezes, com um fluxo maior, né, um volume financeiro maior passando por esses bancos, eles conseguem oferecer outros produtos. Então, assim, um impacto, de certa forma, ambíguo, né? E tem algumas reduções de custos também, né? Transporte de dinheiro, algumas agências, não sei se manterão
da maneira que é feito hoje, né? Então, tem os dois lados da moeda e não necessariamente isso quer dizer que vai ser um grande problema para os bancos, né? A curto prazo, acho que é isso que você falou, deve recuperar, só que existe ainda essa questão a médio prazo, né? Os bancos vão ter que se reinventar, enfim, tem que tomar cuidado, né? Enfim, acho que é esse o ponto. É isso. Bom, então passando aqui por fim, né, nos destaques positivos que a gente estava falando ainda, você comentou brevemente sobre setor de varejo eletrônico. É um setor que as pessoas mais falam, né, hoje em dia. Falam muito de Magalu, falam muito de Via Varejo, né? E eu sei que todo mundo quer saber um pouquinho sobre isso. Bom, você fez um leve comentário, né? Assim, o que a gente espera sobre esses resultados é que, de repente, o digital não tenha, né, obviamente, um crescimento forte, como a gente viu no segundo tri, por estar tudo, né, estava tudo fechado, agora reabriu. Mas o que você acredita que pode acontecer com essa integração, né, com as vendas digitais ampliadas no segundo tri e agora a reabertura das lojas também físicas, né? Qual é a sua expectativa quanto a isso, Luiz? Assim, não espero grande coisa do varejo físico, não, tá? Acho que deve ter uma recuperação aí minimamente razoável, né? O segundo tri foi muito feio, mas não acho que vai crescer vendas já do trimestre, do terceiro tri do ano passado, né? Acho que ainda vai ter queda, tá? Nas vendas, por mais que a gente já teve reabertura, enfim. Eu, particularmente, tenho ido muito a shopping, olhado muito a loja e vejo ainda, assim, visual é claro, fraco, né? Ainda. Sim. E, enfim, conversando com o pessoal também das empresas, a gente ainda não vê essa retomada tão gradual. Acho que os principais nomes, né, que eu comentei, acho que uma loja Renner da vida, né, nomes de qualidade, a gente pode esperar alguma surpresa sim, tá? Algum shopping mais de qualidade, né, Multiplan ou Iguatemi, são nomes que eu apostaria numa surpresa, né? E os nomes de e-commerce, acho que todos devem continuar indo bem, tá? Sem exceção, acho que Magalu deve ser ainda disparada a melhor, mas Via Varejo deve ir bem também, e-commerce mostrando ainda recuperação, a recuperação das lojas também, B2W Lame também, mais destaque para B2W do que Lame, acho que Lame até não deve ir tão bem, mas B2W sim. Então, eu iria nisso, né? Continuando no e-commerce e focando nos nomes de qualidade no varejo físico, tá? Tanto shopping quanto lojas mesmo. E talvez algo que pode surpreender, né? Uma Vivara da vida, que também tem bastante qualidade e é um bem mais supérfluo, acho que pode começar a voltar ali alguma coisa. A gente viu bons números do último mês, né? Do segundo trimestre, que ela já tinha mostrado. Então, eu seria bem seletivo, né? Acho que eu não me partiria ainda por uma CIA da vida, Guararapes, enfim, nomes que já mostraram que em crises patinam, né? Acho que É esse o focar ponto, nos né? principais. É esse o É. ponto. A crise e assim, uma coisa é uma retomada clara, né? Mas assim, as pessoas estão nas ruas, estão saindo, dá para ver claramente isso acontecendo, mas isso não significa que os shoppings estão cheios, as lojas dentro dos shoppings estão cheias, né? Que é o forte dessas empresas, por mais que tenham ampliado suas presenças digitais, ainda é o grosso, né, das vendas da companhia. Então, eu também estou com esse viés, eu sou um tanto quanto cauteloso para essas empresas. Bem verdade que muito o mercado precificou, né? A gente ainda tem muitas companhias ali do setor com queda de mais de 30% desse ano. De repente, algo muito fora das expectativas pode fazer um preço, mas essa é a nossa expectativa, né? O que a gente está acompanhando não é esse cenário tão claro de retomada para esse trimestre. De repente, o quarto faz mais sentido, né? No quarto trimestre, com Black Friday, Natal, né? As pessoas cada vez mais se sentindo menos incomodadas em sair de casa também, né? Então, acho que todos esses fatores juntos podem fazer com que o quarto tri seja o turning point do setor, né? Mas, Luiz, a gente falou das nossas visões positivas. Eu queria comentar um pouquinho sobre o que a gente acredita que ainda vai ter um trimestre fraco, tá? Então, a gente falou de varejo físico, a gente falou de shoppings, mas eu sei que tem mais alguns aqui, né, no nosso relatório que a gente também segue um tanto quanto cautelosos. E dessa maneira, né, acho que um que vale a pena a gente falar é um que o pessoal gosta bastante por conta de uma empresa que todo mundo tem na carteira,
que é o setor de educação, né? E eu gostaria de saber um pouquinho do que você está vendo para o setor de educação, para esse TRI. Já adianto para a galera que a visão não é tão positiva assim, porque está na parte negativa do relatório, está no guia financeiro. Né? O cenário aí tá bem triste, né? Assim, a gente vê pelas cotações, né? A cotação indica muito também o que está acontecendo, né? A invasão de alunos ainda é muito forte, as aulas presenciais ainda não voltaram, né? Falaram que voltaram, mas enfim, terceiro tri ainda também sem aula, isso faz os alunos saírem, né? Pararem de pagar. E não vai ser um semestre de captação também alta, né? Então você tem início do segundo semestre em que vai iniciar uma faculdade com pandemia, enfim, com aulas online. Então é difícil, né? Esse talvez seja talvez o pior semestre, né? Esse segundo semestre desse ano, porque você tem uma baixa entrada de alunos e grande evasão, tá? Então, Cogna, principalmente, tem todas as medidas ainda, né, de ensino à distância, enfim, tudo está sendo feito, a gente gosta, a gente acredita, mas ainda o que faz preço em Cogna é o desempenho das universidades presenciais, né, do ensino tradicional, né, assim dizendo. Então, Edux também, a própria Ser e Anima, né, às vezes podem ter um trimestre melhor, tá? Até por serem universidades menores, ainda tem uma capacidade ali de retenção maior. Agora, Cogna e Dux vão sofrer bem, tá? Acho que esse é o cenário, né? Grande evasão de alunos e poucos egressos, né? É isso aí, concordo também. Putz, eu acho que o mercado já olha para esse cenário, né? Inadimplência, né, também. Tem a Cogna colocou muita coisa no balanço, né, Jogou. para tentar substituir o FIES. Então, assim, ela está tomando risco de banco, risco de universidade, vai sofrer descongelado. Exatamente. O mercado já passa a precificar, né? Eu acho que não é à toa também que o papel saiu ali de quase 10, veio para 4. Eu sei que tem muitos outros fatores envolvidos também, mas eu acho que o operacional ainda é importante. Né? E como destaque final, aqui pelo menos da parte que tem no relatório, depois a gente pode falar de um ou outro ponto que a gente não tocou, que eu acho até interessante. O pessoal falou de locadoras, eu acho que é um ponto interessante a gente falar um pouquinho também. Mas setor de companhias aéreas, né, que faz parte também do grupo aqui que a gente ainda não vê uma retomada clara, né, em termos de performance para esse TRI, que deve ter um resultado ainda fraco. Né? Eu acho que de certa forma, a gente consegue ver já dados operacionais, né, tal como de construção civil, também os dados operacionais dessas empresas estão sendo divulgados mensalmente. A gente já vê, né, uma queda de 60% na demanda, né, na comparação com o ano passado. De certa forma, né, uma evolução mês a mês, mas quando a gente olha, né, a média ali do mês, do trimestre, foi uma média ainda muito fraca, né? De repente, uma queda ali de mais de 70%, quase 80% no terceiro TRI, em comparação com o terceiro TRI do ano passado. Dado que os dados operacionais já são, as pessoas já conhecem, né, já foram divulgados, você vê algum espaço para que algo positivo venha a surpreender essas empresas na divulgação terceiro TRI ou algo negativo? O que você acha que pode ser surpreendente nessas divulgações? Eles podem dar algum tipo de abertura dos dados já do quarto trimestre, né? Então a gente tem ali outubro, né, iniciando, então eles já começam a sentir essa demanda do quarto trimestre, né? Ou números também de balanço, né? Geração de caixa, endividamento, isso também é importante também para sentir a liquidez dessas empresas, que ainda é algo que ainda é bem comentado, né? Então, eu acho que vai ser mais na fala, né, dos calls, enfim, com a gestão, com os CEOs, para sentir até o humor deles, puta, se o humor está melhorando, né, se está tendo ali vendo algum tipo de melhora no mercado, ou se ainda está, enfim, uma coisa horrível, né? Então, isso pesa muito, né? A gente sabe que o mercado acaba pegando em alguns pontos específicos ali e leva isso para frente, né? Então, não descarto também uma surpresa por causa disso, né? Disclosure dos dados do quarto TRI, vai depender também de quando vai ser a divulgação, né, dos dados, e sentimento e saúde financeira, né? Balanço também dessas empresas. Tá? Com certeza.
Bom, eu queria então passar rapidinho para falar sobre, vou falar aqui da minha visão, pelo menos, sobre as companhias locadoras, e depois eu deixo aberto para que você fale algum outro destaque que a gente não tocou, tá, Luiz? Alguma coisa que você acha legal ponderar. Eu acho que as Fechado. locadoras aqui, o pessoal comentou que acredita que vai ter um resultado fraco, né, deve sofrer ainda, né? O Grandes Reprodutores falou aqui nos comentários. Eu acho o inverso, tá? Para ser bem sincero. Eu acredito que deve ser um setor com um resultado bem forte, por sinal. Eu acho que os dados que a gente tem acompanhado recentemente quanto né, o fluxo em rodovias mostra que as pessoas, pelo menos vias terrestres, estão se movimentando bastante. Uh, e além disso, né, tudo que a gente tem acompanhado em termos operacionais dessas empresas, é verdade que Localiza e Unidas devem continuar ainda andando mais no sentido, né, do noticiário da incorporação, mas Movida é uma companhia aí que de repente pode até surpreender em alguns cenários, né? De repente, tanto os dados operacionais da empresa eu acredito que devem ser fortes, mas além disso, né, o CAD não aprovando ou deixando, né, fazendo alguma restrição na fusão entre Localiza e Unidas, pode ser que sobre algo para a Movida, né? Acredito até que a empresa deve sair fazendo algumas aquisições por conta disso. De certa forma, eu vejo ainda como uma oportunidade no setor. Tem algum outro setor que você vê com bons olhos? Alguma empresa que pode ser um destaque que a gente não tenha comentado aí, Luiz? Cara, eu vou comentar aqui só algumas do que o pessoal pediu aqui, né? O pessoal falando de Cogna Day em novembro. Sim, né? O Cogna Day pode ser ali ou a reviravolta da empresa ou a tampa do caixão, né? Vamos aguardar. Ah, Cielo, né? Cielo, a gente comentou de banco, mas Cielo, B3 e BPAC, o pessoal perguntou aqui. Cielo não vejo, tá? A recuperação, acho que a estratégia da empresa tá bem ruim, bem errada. Não vejo recuperação em nenhum cenário, tá? E B3 mais um trimestre bom, né? Número de investidores crescendo, Passou de volume, 3 milhões, né? apoio. Soltaram agora, né? Na sexta-feira, 3 milhões e 100 quase. O volume bom também. Porrada. Então, B3. Mas, assim, também já tá um pouco no preço, né? Por causa desses dados operacionais. Sim. E aqui também um trimestre bom, tá? Muitas ofertas, IPOs, né? Ofertas de dívidas também. Então, deve vir bom, tá? Pode surpreender. BPAC também, que realizou forte aí, pode vir com um balanço bom. É um nome que eu parei de olho. Boa, beleza. Bom, a gente já tem, somando as duas partes da live, né, mais de 1 hora. Eu não sei se você tem mais alguma consideração a fazer, Luiz. Queria falar mais alguma coisa? Ou podemos partir para o encerramento? Não, vamos encerrar já, né? 9 horas o pessoal também tem que trabalhar amanhã, né? Tem que ver o Palmeiras ganhar, tem Mas foi tudo ainda. bom, foi bom. Queria agradecer aí o convite aí, a presença de todo mundo, foi legal. Um pouco corrido, né? Muita coisa para falar. Mas é isso. Pessoal que não acompanha aí ainda os nossos calls, né? No Morning Call da Guide, segue lá o perfil da Guide Investimentos no Instagram, o meu também, enfim, o pessoal do Henrique aí já segue bastante. A gente está sempre fazendo morning calls, comentando também notícias dos papéis, né? Falando enfim, qual que é o nosso viés aqui da casa também, né? E é isso, vamos, semana cheia de balanços já, vamos ver se o que a gente está falando aqui tá certo ou não, né? É isso. Bom, beleza, Luiz. Muito obrigado, pessoal. Como o Luiz disse, fiquem atentos às nossas Valeu. lives. Às 8h30, né? Tem o Morning Call com o Vitor Beirute. Às 8h45 temos o Morning Call, que às vezes sou eu que faço, às vezes é o próprio Luiz. Mas não fiquem de fora, então, né? Se vocês quiserem acompanhando a nossa visão, fiquem sempre por dentro das nossas lives no dia a dia, tá bom? E também lembrando, né, se vocês querem saber o que a gente acredita para os resultados, fiquem de olho na nossa carteira semanal, porque nela a gente sempre coloca o papel que a gente acredita que vai ter uma performance sólida, né? Então fiquem atentos também. E se inscreva no meu canal no YouTube, Henrique Stetter, canal novo. Teremos
alguns vídeos especiais, tá? Algumas coisas que não serão postadas aqui, serão postadas lá. Então, se quiser continuar acompanhando, fico bem agradecido. Boa noite a todos, galera. Muito obrigado pela presença e até domingo que vem. Tchau, tchau.